Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rafael Andrade e hoje nós vamos falar sobre as funcionalidades e propriedades que nós temos dos nossos gráficos e elementos aqui do ClickDash. Legal? Bom, vamos começar aqui analisando a nossa base de vendas, né? Então já selecionei aqui, criei uma análise aqui simples para que a gente possa fazer o exercício. Selecionei aqui a nossa base de vendas de teste. E aqui do lado esquerdo nós vamos selecionar alguns campos. Então vou pegar aqui o valor de venda e vamos pegar aqui mais um outro campo que vai ser o canal de venda. Vou pegar o canal de venda, vamos jogar aqui no eixo X. E aqui a gente já agora consegue enxergar o valor de venda por canal. Beleza. Bom, sempre que eu arrasto algum campo para cá, para a nossa tabela, para a nossa análise, né, no caso, a gente vai plotar essas informações em forma de tabela cruzada. Então, esse elemento que a gente está trabalhando aqui, por padrão, é a tabela cruzada. Então, quando a gente selecionar aqui nossa biblioteca de gráficos do lado direito, vocês vão ver que a gente tem algumas opções de gráficos. A primeira delas é a tabela cruzada, que é justamente essa que está aparecendo aqui para vocês. Por padrão, é sempre ela que é utilizada, tá? Então, legal. Vamos colocar aqui mais uma informação para a gente verificar o funcionamento. Então, vou pegar aqui o ano e vou jogar no eixo Y. Então, agora eu tenho duas informações. Tenho canal de venda e ano. Então, eu consigo ver aqui, né, as informações por ano e canal também. Se eu quiser trocar, pivotear, trocar a venda por canal, eu posso simplesmente pegar o canal e jogar ele aqui embaixo, ou o ano jogar aqui embaixo. E aí agora eu consigo agrupar, né, o canal de venda por ano e tal, ou eu posso trocar também, posso pegar o canal de venda e colocar ele aqui. Então aqui em cima a gente tem algumas outras propriedades, ó, que é o trocar linhas por colunas. Então esse botãozinho aqui, que são as duas setinhas, a gente pode clicar aqui em cima e ele já vai fazer essa pivotagem para a gente, tá vendo? Então é mais fácil, mais rápido para que vocês possam trocar e analisar de outras maneiras. Legal. Então aqui a gente vai trabalhar agora com as propriedades. Então vamos clicar aqui nessa engrenagemzinha onde a gente vai acessar todas as propriedades dessa tabela. Essa tabela ela tem algumas propriedades específicas. Então, do modo de coluna aqui, a gente tem como gerar um total geral e um subtotal por coluna. Então, vou flegar essas duas informações aqui para vocês verem como é que funciona. E também vou já flegar essas duas aqui também, que é o total e subtotal da linha. Aqui, ambos, reparem que ele está com essa propriedade de depois. Então, vou aplicar aqui, para a gente ver como é que vai funcionar. Então, a gente já pode ver aqui, ó, que a gente tem um total, certo? Aqui, totalizando a coluna. Então, a gente pode ver aqui que no Mercado Livre, somando 2020 e 2021, a gente teve um total de 1.057.000. Então, ele gerou esse totalizador na linha e um totalizador em forma de coluna aqui também no final, que foi as duas propriedades que a gente marcou. A gente marcou também o subtotal, só que o subtotal, nesse caso, ele só vai aparecer quando a gente tiver um outro elemento aqui no meio. Então, vamos pegar mais um elemento aqui e vamos colocar aqui para a gente verificar como é que vai ficar. Vou pegar o mês agora. Olha lá, agora a gente já tem aqui o mês. Então, joguei o mês, né? Então, 2020 a gente pode ver aqui, outubro, novembro, dezembro, e aí ele gerou um subtotal aqui do primeiro membro aqui, né? Que a gente colocou. Então, ele vai falar que aqui em 2020 o subtotal é de 333, somando aqui esses meses, e aqui a gente tem 2021 subtotal, somando todos os meses aqui, e aí a gente tem aqui o total geral. Quando a gente consegue analisar essas informações, vocês podem ver aqui que a gente colocou como depois, certo? Então, vou trocar aqui agora e vamos colocar como antes, só para ver como é que fica, colocando aqui essa posição como antes. Então, a gente altera aqui e agora a gente tem aqui antes, tá vendo? Então, ele trocou, ele já colocou aqui no começo, tanto como totalizador de linha e coluna já logo no início, né? Então, é uma forma aqui de trabalhar. Vocês podem colocar antes ou depois aí da melhor maneira que for. Então, vamos explorar aqui outras propriedades dessa tabela. A gente pode ver aqui também, a gente tem o tamanho dos textos, né? A gente pode alterar as medidas, se a gente arrastar aqui, por exemplo, colocar um tamanho maior ou das dimensões também, e dar um aplicar, a gente consegue ver aqui que vai mudar o tamanho da fonte. Então, se precisar colocar uma análise bem grande aí, né? De repente o pessoal vai colocar num monitor, uma TV de 40, 50 polegadas,
para mostrar já alguns totalizadores aí da empresa, vocês podem trabalhar com um tamanho de fonte maior. Então, voltando lá, a gente também tem aqui opções de cores, né? Então, a gente pode selecionar algumas cores. Então, vamos pegar aqui uma cor aqui aleatória, só para fazer um exercício, um tom de azul aqui, por exemplo, e vamos dar aqui um aplicar. A gente já pode ver que nossa tabela já trocou também, né, para o formato aqui de azul, que é o tom de azul que a gente colocou. Formas de agregação, isso aqui é bem interessante também. Então, a gente está vendo aqui ó, que o valor de venda, que é a métrica que a gente colocou aqui, ela está por padrão como soma, mas a gente também pode colocar média, por exemplo. Então, se eu vier aqui aplicar uma média, na hora de agrupar os valores, em vez de somar, ele pode tirar uma média. Então, a média de vendas em outubro foi 64, a média de vendas em novembro 55, 60, né? E aí a gente consegue analisar aqui também. Então, é uma outra funcionalidade. Aqui a gente também pode quebrar linha, né? No caso, quando for um nome muito grande, a gente pode ativar a quebra de linha. Então, por exemplo, se tiver um produto um nome muito grande, a gente pode quebrar a linha aqui para que ele fique menor, né? Não ocupe tanto espaço na tabela. Como não é o caso aqui, eu não vou ativar. E aqui também a gente tem as dimensões. Se a gente quiser mostrar o nome ou das colunas ou de linha, a gente também pode marcar ou remover. E aqui a gente tem o estilo, né? O estilo padrão é da forma que está aqui. E aí eu vou colocar a forma de árvore, por exemplo, para vocês verem como é que funciona. Então, o agrupamento de árvore, ele vai fazer esse agrupamento aqui embaixo, ele vai jogar dessa maneira. Da outra forma, como padrão, ele vai jogar aqui na lateral, do lado direito, né? E aí, assim, a gente consegue verificar. Bom, vou fazer mais alguns ajustes aqui só para a gente fazer um exercício, que agora é transformar essa análise de tabela em gráficos. Então, quando a gente clicar aqui no menu de gráficos, a gente vai poder ver alguns gráficos padrões aqui que ele vai deixar a gente trabalhar. Esses gráficos, eles vão alternar de acordo com os campos que a gente está plotando aqui, né? Então, dessa forma, a gente selecionou uma medida e 2, 3 dimensões, sendo que 2 estão no eixo X e uma no eixo Y. Então, por exemplo, se eu pegar esse gráfico de barras e clicar aqui, ele vai transformar essa informação num gráfico de barras. Porém, vocês verem como que ele ficou um pouco poluído, porque ele agrupou aqui por mês e aí a gente tem 1, 2, 3, 4 barrinhas. Ó. Cada barrinha aqui é o canal de venda, porque o canal de venda está no eixo Y, certo? Então, num gráfico de eixo X e Y, onde o X é esse gráfico que está, essa barra que está aqui embaixo, o Y é o que vem para cima, né? O que está na vertical, a gente pode avaliar aqui que o canal de venda está aqui em cima. Então, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou simplesmente trocar, eu vou jogar o canal de venda para cá. E agora eu vou pegar o ano e vou colocar aqui no eixo Y. Olha só como é que ficou bem diferente e ficou mais poluído ainda. Por quê? Porque ele abriu mês a mês. Além de abrir por mês, que a gente está vendo aqui, ele abriu por canal de venda. E aí depois ainda ele quebrou em 2020 e 2021. Então a gente pode ver que 2021 é o mais escuro aqui, né? E o 2020 é a cor mais clara. Então ainda ficou muito esquisito, né? Ficou muito ruim para a gente ver. Então, vocês podem perceber que, dependendo do conjunto de dados que vocês vão colocar aqui, não vai ficar interessante, né, de analisar. Por isso que, quanto menos informação o gráfico tiver, mais direto ele vai ser, né? Ele vai te dar um panorama mais simples de ser analisado. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode remover o ano, por exemplo, e filtrar só uma posição de ano específica, pegar só o ano 2020, por exemplo, né, 2021, e aqui sim a gente pode jogar, por exemplo, o mês aqui no canal de venda, no eixo Y, né, e deixar o canal de venda aqui. E aí a gente consegue ter uma noção ó, de vendas por mês. Então, se você quer ver por canal de venda de forma individual, a gente consegue ver dessa maneira. Então, estou vendo aqui, cada barrinha aqui corresponde a um mês. Se eu quiser mudar, eu posso vir aqui agora e trocar linhas por colunas, para avaliar. Ó, aqui já começa a ficar mais interessante, porque eu estou vendo por mês cada canal de venda. Então, estou vendo aqui, né, a performance de cada um. Então, a gente consegue fazer essas alterações aqui no gráfico, tá? Então, vamos limpar aqui, vamos pegar mais um campo aqui para a gente analisar. Vamos pegar o valor de venda e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui agora o ano. Só o ano e venda.
A gente vai clicar aqui na nossa biblioteca de gráficos e vai ver os gráficos que a gente pode trabalhar. Então, são 2 elementos só, né? 2 campos na nossa tabela a serem analisados. Então, vamos clicar aqui no gráfico de rosca e a gente vai ver aqui já que a gente tem um gráfico de rosca representando o valor de venda por ano. Se a gente vier aqui nas propriedades, a gente tem algumas informações também. A gente pode configurar, por exemplo, se eu quero que a minha legenda ela fique no rodapé ou se ela fique no topo. Se eu colocar aqui no rodapé, e a gente pode alinhar ela na esquerda ou na direita. Então, eu vou colocar rodapé esquerda, por exemplo, e vou aplicar. Então, vocês vão ver que ela vai sair do canto direito aqui e vai para o lado esquerdo, certo? Então, são formas também de a gente trabalhar. Lembrando que cada gráfico vai ter suas próprias propriedades. Então, aqui, voltando para um gráfico de barras, ó, onde ele está mostrando aqui as coluninhas, a gente pode vir aqui e aí também a gente vai ter todas as propriedades. Legal, pessoal? Então, essa foi um overview de como é que funciona as propriedades de cada gráfico, de cada elemento, para que vocês possam adequar aí as análises de vocês, certo? Lembrando que é sempre aqui do menu do lado direito a gente vai ter propriedades e aqui a gente vai ter a biblioteca de gráficos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.